uma coisa hoje chamada internet, né? Ninguém engana mais ninguém, né? Antigamente não se enganava, porque comerciante enganava, não mais. Faz pesquisa, né? Olá, estamos começando aí mais um Ponto de Vista, estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde é o horário tradicional do debate político e também da discussão dos temas importantes, né, aqui na nossa cidade, da região metropolitana, sempre aqui na nossa pauta, educação, saúde, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, o desenvolvimento econômico, social das cidades, da região metropolitana, enfim, e sempre democraticamente, né, aberto também o espaço para discutir e debater os temas de interesse nacional, que são muitos, não é? Há pouco a Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República aprovou aí o projeto de lei que retoma a prisão em segunda instância, né? Claro que o foco maior gira em torno da figura do ex-presidente Lula, mas é algo que pode mudar, né, com muita profundidade a visão do direito penal no Brasil, né? Finalmente, o presidente Bolsonaro reconheceu a importância da Argentina, enviou o vice-presidente Hamilton Mourão, nós debatemos isso aqui ontem, né? Não era uma boa, não ia pegar nada bem, ia ser um absurdo o governo brasileiro não ter representação. O próprio Bolsonaro deveria ter ido, na verdade, né? Na minha opinião, jogar de lado essa rixa ideológica que não serve absolutamente mais para nada no mundo, né? E ir lá sentar, né? Ele deveria ter antecipado a viagem, né? Tive uma conversa franca com o presidente que toma posse hoje, Alberto Fernandes, mas pelo menos enviou o vice-presidente, né, que é uma representatividade boa aqui no país, e foi lá representar o governo brasileiro. Muitos assuntos para a gente discutir e debater aqui, lembrando que temos sempre uma reprise aqui no Ponto de Vista, de segunda a sexta-feira aqui na Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite. Ladies first, sempre aqui no programa, não é? Com a gente a doutora Patrícia Gorich, advogada, não é? Área da família, direito da família, e uma série de outras atividades, professora aqui do último ano de Direito da Unisanta, que ela representa aí a universidade pelos 4 cantos do planeta, e hoje ela aterrissou aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Patrícia? Tudo Prazer bem. em ver você. Igualmente, boa tarde a todos da bancada. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Mas assim, já que pegando o gancho da sua abertura, eu acho que você espera muito de um presidente como este, né? Que tenha bom senso, né? Que vá para a Argentina, na posse do presidente eleito da Argentina, é pedir muito para Bolsonaro, né? Porque não se espere muito, né? Não dá para esperar muito dele. Por essa questão ideológica, ele sequer ia mandar algum representante, então a gente tem que estar muito feliz que pelo menos o vice-presidente está indo, que surpreendentemente é mais equilibrado que o presidente. Pois é. Então, pelo menos isso, né? Dos males o menor. Dos males o menor, né? Fiquei mais tranquilo quando ouvi essa informação ontem lá pelas 4h30, 5 horas da tarde. Houve a decisão e o vice-presidente embarcou, né, num voo da Força Aérea Brasileira e está lá em Buenos Aires representando o governo brasileiro. Armando de Matos Júnior também, advogado, Armando da área penal, né, e mais uma vez participa, está conosco nesta edição do Ponto de Vista. Prazer também revê-lo, Armando, tudo bem? Prazer meu estar aqui ao seu lado, da doutora Patrícia, do meu amigo Santana, de vocês, e vamos debater aqui nessa hora, né? Alguma coisa acerca do direito penal, do processo penal e de tudo isso que está acontecendo no nosso país e no mundo. Muito bem. Obrigado, Armando, também por estar conosco. Marcos Santana sempre lá na ponta, conferindo aí as informações que surgem pelo mundo, as redes sociais, a sua participação aí com a gente, né? Sempre muito importante aqui no nosso Ponto de Vista. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Butrão, quando você apresentou a professora Patrícia Gorich, você mencionou que ela anda pelos 4 cantos do mundo. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando usa esse tipo de expressão, porque senão os terraplanistas vão falar assim, olha, eu sabia, a Terra é plana. Edgar Butrão está confirmando que a Terra é plana. Então temos que ter um pouco de cautela quando usar esse tipo de expressão. Os 4 redondos do mundo, né? E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail,
@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que quiser acompanhar a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre conosco na reprise, né? Lembrando que nosso mantra, né? 14h30 termina o programa ao vivo, até a reprise que começa às 8 da noite. Coisas até boas podem acontecer na conflituosa e confusa República Brasileira, como foi essa virada de pensamento ontem do presidente Bolsonaro, resolvendo então enviar a Buenos Aires o vice-presidente Hamilton Mourão para a posse do Alberto Fernandes. Bom, eu não posso deixar de mencionar aqui, Armando, e especialmente aqui Patrícia, não é? A nossa homenagem e os nossos parabéns à nossa querida Lúcia Teixeira, presidente da Unisanta, né? Professora Lúcia, que foi reconhecida pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, né? Recentemente, semana passada, como sendo uma das 5 mulheres de maior visão, né? De maior influência, né? Maior influência no país, especialmente pelas iniciativas ligadas aos direitos da mulher, né? Então, um beijo para a nossa Lúcia Teixeira, né? E não é novidade para nós, né? Claro que a capacidade intelectual da Lúcia vai muito longe, muito distante, né? E o interesse dela por todas essas causas importantes em que ela atua e ela defende, merecem realmente todos esses títulos e esses prêmios aí que ela vem recebendo. Um beijo para a Lúcia, né? E que ela continue aí firme, né, nessas lutas todas, né, Patrícia? E é uma luta em glória, né, num país em que mulheres ainda morrem por conta disso, são diariamente machucadas, espancadas pelos seus companheiros, né? Mas eu destaco também a questão educacional, né, do legado educacional que ela traz para o nosso país, para o mundo, né, fazendo livros que são hoje traduzidos para inúmeras línguas, inclusive japonês, né? Verdade. Além da questão, um ponto nevrálgico que é do último livro dela, que é a questão dos jovens, né? Dos jovens e essa busca, porque a gente tem hoje uma ânsia, né, dos jovens de buscar não só o conhecimento, mas também a felicidade. E aí esses jovens esbarram em questões ligadas à depressão, por exemplo. E ela, de uma forma bastante sutil, mas contundente ao mesmo tempo, coloca isso no último livro. E é importantíssimo, né, discutir isso em sala de aula, com uma forma séria, ao mesmo tempo lúdica, né, que foi o livro, até com playlist, lembra que a gente baixou? Então, assim, é um livro também tecnológico, né? Mas é importante que você tenha uma santista, né, uma filha da casa, literalmente, representando as mulheres desse país, né, numa luta em glória, ao mesmo tempo gloriosa, porque muita coisa já mudou para melhor, mas ainda há muito que se fazer. É verdade. É importante, né, Armando, a gente fazer o reconhecimento das pessoas da terra, né? Temos muita essa mania de exaltar, né, as grandes figuras do país, e é muito bacana, como lembrou a Patrícia, a gente ter aqui uma figura tão respeitada, né, e que merece todos os elogios, como a Lúcia Teixeira. Sim, pessoas importantíssimas, uma família muito importante. Me lembro perfeitamente do professor Teixeira, andando aqui nessa escola, né? Eu fiz aqui o antigo colegial, né? Hoje ensino médio. Me recordo perfeitamente ele andando, caminhando, falando aqui com os professores, com os alunos, né? Isso é muito bacana e é algo da família. Com relação à professora, sensacional. Santos é um celeiro de pessoas inteligentes, cultas, artistas, né? Não só na área educacional, mas no próprio direito, na parte artística, né? Temos aqui um celeiro gigantesco. E essa família, em especial, eles são focados, são realmente direcionados ao ensino e construíram essa coisa maravilhosa, né? Esse, assim, vamos chamar de império, algo sensacional no tocante à educação. Então, fico muito feliz. Muito bem. Vamos seguindo aqui com o nosso ponto de vista, né? Eu cheguei a comentar na semana passada aqui que eu considero que o Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, 57 milhões de votos, é o presidente da República, de fato e de direito,
e não há o que contestar com relação a isso. Mas coloco em xeque, né, algumas figuras que ele indicou, né, para o seu ministério. Ele tem um problema sério, né, com o Ministério de Relações Internacionais, né? Esse ministro Ernesto Araújo me parece uma figura muito confusa, né? Teima nessas pautas ideológicas, né? E, na minha opinião, desorienta, né, o presidente da República. O presidente da República se mexe com todas as áreas: educação, saúde, meio ambiente, transporte público, segurança pública, economia, enfim, uma coisa diária, e precisa ter ao seu lado figuras que tenham o pé no chão, equilíbrio, bom senso, né? E ele indiquem os caminhos e criem a ele as agendas corretas e positivas, né? Eu cheguei a dizer aqui ao presidente da República que, se eventualmente pelo YouTube ou qualquer mensagem que possa chegar a Brasília, né, aqui do ponto de vista que a gente faz aqui diariamente na Santa Cecília TV, que ele não se envolvesse numa rixa com essa jovem Greta, não é? Ela tem um grau de autismo, né, e parece que a faz, né, ser extremamente focada naquilo que ela se determina a fazer. Mais ou menos como o Messi, né, o Lionel Messi, né? O Messi tem um grau mínimo, né, um grau pequeno de autismo, né, comprovado, e isso faz com que ele seja um sujeito absolutamente focado, né, concentrado naquilo que ele faz, e faz de uma maneira fantástica. Acabou de ganhar a bola de ouro, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? É o maior jogador nos últimos 10 anos, indiscutivelmente, né? 12 anos, sei lá, por aí. Então, veja bem, a Greta atacou o governo brasileiro, né, sem intenção de atacar, né, uma intenção de cobrar o governo brasileiro por conta da morte dos índios Guajajara, né, lá no Maranhão. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar, como acho que 90% dos brasileiros nunca tinham ouvido falar que existiam esses índios lá no interior do Maranhão. Foram assassinados, né? E isso ganhou um noticiário internacional, enfim, né? E hoje o presidente da República, no tal do cercadinho ali no Palácio da Alvorada, foi questionado por isso e chamou a Greta de pirralha. Não sei como é que a imprensa internacional dá ouvidos a essa pirralha. Pois é, o que vai acontecer hoje? Já está acontecendo. Isso já virou o mundo, né? E o mundo civilizado, o mundo europeu, grande parte dos Estados Unidos, né, setores da Ásia, nesse momento, estará, obviamente, metralhando o presidente brasileiro. Isso, infelizmente, não ajuda o Brasil em nada. Eu repito, o presidente Bolsonaro tem que passar esse final de ano, Natal e Ano Novo, focado, né, num balanço dos seus ministros, né? Porque a economia não vira, né, anda de lado, patina o tempo todo. E a questão das relações internacionais me parece absolutamente caótica, né? Se ele tivesse uma boa orientação, Armando, um bom assessor, eu acho que ele não cometeria esse tipo de gasto. Falta parcimônia, né? Falta ouvidos, né? Parar um pouquinho. Você estava falando no começo do programa sobre a Argentina. A Argentina é um parceiro nosso econômico gigantesco. Automóveis que nós vendemos para eles, que eles vendem para nós, mercadoria. Então, é um país importantíssimo para nós, muito importante. Então, mandaram uma representação, ele mesmo deveria ter ido, né, como a professora Patrícia disse, ele mesmo deveria ter ido, não foi, deveria tê-lo feito. Agora, com relação ao que ele fala, me perdoem aqui os bolsonaristas, mas ele calado é um poeta, deveria ter um pouco mais de cuidado com o que fala, deveria pelo menos se atentar um pouco mais do que está acontecendo no mundo. Essa menina pode ser mesmo pirralha, pequena, não importa, mas determinadas coisas nós não falamos, né? E você exteriorizar isso, porque quando ele vai à televisão e abre a boca, isso repercute no mundo todo. Então todos nós aqui, né, ficamos chateados com isso, e no mundo todo, como é que ele vai criticar essa moça que está fazendo algo produtivo, algo bacana, algo interessante para a humanidade, né? E respeitar até porque é jovem, porque é uma garotinha mesmo, independente dela ter autismo ou não importa, mas é uma jovem que está fazendo algo pelo mundo, né? Então um pouco mais de respeito e um pouco mais de parcimônia quando abrir a boca. Ela tem esse pequeno grau de autismo que não atrapalha a vida de dela jeito nenhum. absolutamente Eu ia nada, falar né? justamente sobre isso, né? Além de advogada,
Eu também sou chefe escoteira, né? Eu trabalho com jovens e eu vejo que cada vez mais a gente tem jovens autistas no grupo, né? Hoje eu acampei com eles agora, sábado passado, e no grupo de 40 crianças, 5 eram autistas. E são crianças plenamente capazes, né? Protagonistas de si, eu acho que isso é importante, né? Cada vez mais colocar os jovens como protagonistas, porque nós, adultos, falhamos na proteção da Amazônia, na proteção de uma forma geral, né, na política, na corrupção. Os jovens, eles estão vindo com uma cabeça muito melhorada, a nossa versão 2.0, né? Então, chamar alguém de pirralha só porque ela é jovem é uma cabeça realmente de uma pessoa que não se atualizou, né, de uma pessoa do século retrasado, que não coloca o protagonismo do jovem, que é tão necessário, né? O futuro está aí, é um jovem que é ativista, é um jovem que tem acesso à informação, então não é qualquer pessoa, né? Pode ou não concordar com ela. Ela fez uma declaração meio falsa, porque ela falou que os índios estavam defendendo a Amazônia, e não foi por conta disso que eles morreram, mas ok, né? No mundo de fake news, ok, o que não pode dizer é desconsiderá-la enquanto jovem, né? Então, primeiro passo erradíssimo. Patrícia. Segundo, ele é presidente da República, ele tem que ter hombridade no caso, né? E no cargo para falar como um presidente e não num botequim, né? E que é um fato, os índios morreram andando, saindo de uma tribo indo para outra, mas dentro da área indígena, área de proteção, e eles foram executados. E isso precisa ser, obviamente, investigado, né? Agora, esse posicionamento dele contra uma voz que ecoa no mundo, com relação à defesa do meio ambiente de uma forma geral, é um tiro no pé, né? O Brasil só tem a perder com isso. As empresas que são green friendly, né, deixam de investir no nosso país por conta desse tipo de declaração. Quer dizer, a gente está num momento que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de parceiro. Olha, Argentina, ok, eu posso não concordar com o seu partido político, com a sua ideologia, mas vamos fazer acordos comerciais? Não, ele ignora a Argentina, ele xinga a Greta, ele acha que ele está onde? Acho que faltou um pouco de tato, professora. Parece que faltou um pouco de tato. Se ele talvez tivesse convidado. Você está sendo delicado. Convida essa moça, traga ela aqui, mostre o que aconteceu, até porque os norte-americanos acabaram com os índios deles, exterminaram os índios deles. Nós sabemos disso, né? Quem conhece um pouco de história sabe que os americanos, matança, acabaram com os índios. E nós também, né? E nós também. Nós também. Ele está até com um pouco mais de força. Né? Armando, Patrícia, Edgar, o curioso foi a resposta que a Greta deu a esse elogio do presidente Bolsonaro. Logo depois que o presidente chamou ela de pirralha, ela foi na conta dela, no Twitter, e mudou sua descrição do perfil biográfico, colocou pirralha, simplesmente, né? E ontem ela deu uma entrevista. Vejam a repercussão. A repercussão, né? Sim. E a instantânea... Existe isso, não? Instantaneidade. E eu digo outra coisa. Informação hoje em dia. Está aí o presidente Bolsonaro com a Greta Thunberg, mudou pirralha, o perfil dela. Ela, como disse o Santana, ela mudou o perfil para pirralha. Veja o rostinho dela lá, né? Do lado, ela é mais menininha do que ela é hoje, né? E essa postura do Jair Bolsonaro, ele deprecia, na verdade, não é a menina em si, é um modo de pensar no mundo inteiro. Ontem mesmo, na entrevista coletiva que ela concedeu lá na Espanha, ela falou assim, olha, quem não gosta de mim não precisa acreditar em mim. Ou são os cientistas, os especialistas em aquecimento global, em desmatamento e assim por diante, né? Porque, na verdade, o que ela representa um estado de espírito, né? Uma defesa do meio ambiente, os riscos do aquecimento global, que é real. Centenas de cientistas já fizeram pesquisa sobre o assunto e mostraram realmente que é um risco muito grande. E o Jair Bolsonaro, mais uma vez, ele se comporta como o tiozão ali, que vai no boteco da esquina, toma 2 a mais ali e fala impropérios, né? E é muito preocupante, porque isso daí, ele representa uma nação, né? Ele foi eleito democraticamente, legitimamente, como o Edgar Butrão lembrou muito bem. Então,
as impressões pessoais, a visão que ele tem do mundo, tem que ficar deixar de lado, porque ele é o líder de uma nação de uma importância como o Brasil. E tudo que ele fala tem uma repercussão direta na vida das pessoas, na economia, na vida de empresários, de consumidores e assim por diante. Então, é muito preocupante esse tipo de postura do presidente da República. Olha, o Fernando Henrique Cardoso, como presidente da República, né, em determinado momento, disse o seguinte, né, esqueçam tudo que eu escrevi e que eu falei até assumir a presidência da República, né? Claro, na época ninguém entendeu, né? Ah, farsante, mentiroso, isso, aquilo e tal. Mas quando você assume a presidência da República, você responde por uma nação, tá certo? Por mais que você deteste a Greta, eu acho a Greta um pouco exagerada, né? Sei lá. Por exemplo, ela não chegou aos fatos, né? Do porquê dessa morte. Como você mesmo lembrou, ela misturou as estações completamente com assassinato. Ela já havia dado uma cutucada no Bolsonaro há dias passados, que eu cheguei a dizer aqui. Espero que o presidente da República seja orientado, não é? Porque eu digo, o cara, quando presidente da República, ele cuida ele atenta a todos os assuntos possíveis e imagináveis que passam pela mesa dele, inclusive as questões políticas, o pessoal que vai lá pedir, reclamar, falar e tal, deputados, senadores, os ministros querem mais dinheiro, é uma confusão dos infernos na sala do presidente. Isso é óbvio, né? Fora os compromissos, né, da agenda que tem que cumprir, essas coisas todas, né? Essas coisas todas a gente sabe. Alguém precisa orientá-lo. E não é esse ministro que está aí. Esse ministro que está aí, esse Ernesto Araújo, é um decrépito. É um debilóide, tá certo? O presidente tem que ter essa noção, ele tem que ter esse sentimento e afastar esse ministro, procurar lá no Itamaraty alguém que tenha uma experiência maior, ou um senador, ou uma figura, não é, de mais porte, não é, que tenha um conhecimento internacional e que possa fazer uma agenda aí mais propositiva a ele e possa orientar melhor ao presidente da República. Vamos intervalo, voltamos já já. Muito bem, de volta aqui a sequência do Ponto de Vista. A Patrícia Gores está conosco, advogada e professora aqui da Unisanto, o Armando de Matos também, Santana atento aí às redes sociais, e a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou o PL, projeto de lei, que recria, não é o que retoma, na verdade, a prisão em segunda instância. Aí precisa ir ao plenário e depois à Câmara, se o plenário do Senado aprovar, deve aprovar, né? Tudo leva a crer. E a Câmara dos Deputados. Só que isso vai demorar, né, um bom tempo, porque nós estamos encerrando o ano, volta em fevereiro não vão pautar isso, acho isso muito difícil. Ano eleitoral. Abril, ano eleitoral fica meio complicado, não sei se, de repente, né, para fazer aí uma média com a população, até isso pode acontecer. Eu, como não conhecedor, né, do Código Penal, do direito, enfim, né, acho estranho essa coisa do Brasil ser o único país, como dizem, né? Não sei se também é pura realidade. O Brasil é o único país democrático em que não há prisão em segunda instância, essa coisa toda. O Armando, eu sei que discorda profundamente desse tema, vou pedir para você, então, avaliar aí essa situação, Armando. Então, vamos por partes. O que estão fazendo agora, de afogadilho, né? É tentar aparecer na televisão. O que querem fazer é pegar esse momento, ao apagar das luzes do ano, né, nos estertores do ano, estão tentando aparecer, vamos apresentar isso, apresentar aquilo, porque a população pede. Não é bem assim, não é bem assim. Isso é algo que deve ser feito com muita cautela, porque querem alterar agora o Código de Processo Penal. E de nada vai adiantar, porque é o texto constitucional que deveria ser alterado. Uns entendem que é cláusula pétrea, não há como mexer, precisaríamos de uma nova Constituição, então a briga é longa, mas... Aproveitando o que você disse, Boturão, entenda o seguinte, o telespectador. O sujeito foi processado na cidade de Santos, foi condenado. Há o recurso de segundo grau, Tribunal de Justiça, ou TRF, se for Justiça Federal. Então ali, nós que atuamos nessa área, nós entendemos o seguinte, não é a hora do cumprimento da pena ainda, caso a sentença de primeiro grau seja mantida. Vamos aguardar o STJ e o STF. Mas isso vai demorar anos e vem a prescrição e fica todo mundo impune. Não é verdade. Hoje, com o processo eletrônico, a demanda ela é muito mais rápida, né? Os juízes, os ministros, os desembargadores conseguem julgar muito mais rápido. O que não pode é uma pessoa ser condenada em primeiro grau, a sentença reformada em parte ou mantida,
E ele cumpre pena, e nos tribunais superiores, a saber, STJ e STF, vem uma alteração. Às vezes uma absolvição, eu mesmo já consegui várias. De pessoas que foram condenadas pelo primeiro grau, juiz de piso, foram condenadas em segundo grau, no TJ ou no TRF. E depois o STJ altera e manda pôr em liberdade. Se o sujeito está solto, foragido, tudo bem, menos mal. Mas se ele já cumpriu pena, já está ali 1 ano, 2, 6 meses, 1 dia preso, e depois o Tribunal Superior vem e fala assim, olha, essa pena não é cabida, esse processo está errado, vamos anular, começar tudo de novo, ou vem a absolvição. E quem vai pagar esse prejuízo? Vamos mover uma ação e vamos cobrar do Estado. É uma ação que quem vai receber são os netos. Bisnetos. Um valor ínfimo que não cobre absolutamente nada. Então eu entendo, cumprimento de pena deve ser apreciado nos tribunais superiores. O que estão agora tentando fazer, eu ouvi hoje, muito cedo, na Rádio Bandeirantes, é que qualquer tipo de processo tenha validade no último grau. Justiça do Trabalho, Direito Civil, qualquer coisa. Vamos chegar nos tribunais superiores. Aí nós estamos fugindo de foco. Nós estamos falando de cumprimento de pena, de execução de pena. Não de cumprimento de sentença de área civil para que o sujeito pague A ou pague B após a apreciação dos tribunais superiores. Não é isso. Estamos falando do cumprimento de pena, execução de pena. Vamos aguardar o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando o processo é findado, terminado pelo STF. Mas nem todos têm condição de levar o processo ao STF. É verdade. Financeiramente. Financeiramente, é verdade. Nem todos têm a capacidade econômica. A grande maioria não tem condição. Mas como muitas pessoas não têm condição econômica de procurar grandes hospitais. Matos, por exemplo, né? Não é. As pessoas não têm condição de procurar hospitais caros, né? Vou falar nome aqui, mas nem todo mundo tem. É assim o mundo. A Defensoria Pública está aí trabalhando, ajudando as pessoas que não têm condição econômica. Mas é verdade, nem todo mundo tem condição de levar o processo às instâncias superiores. Mas não é por isso que nós vamos acabar com elas. Patrícia, dúvidas aí? Não sei que você não é da área, mas... Não sou da área, mas eu posso opinar. São parentes, vocês estão falando sobre a questão de poder pagar um bom advogado. Já falamos nesse programa aqui que o índice de êxito da Defensoria Pública nas instâncias superiores é muito grande. Chega a 70% da reversão das penas aplicadas nos tribunais inferiores. Quer dizer, a Defensoria Pública também cumpre o seu papel nessa questão de defender as pessoas que têm menos condições financeiras. Então, pegando o seu gancho, se 70% das sentenças são alteradas, eu não tenho esse número com precisão, mas se há alteração expressiva nas sentenças, nos tribunais superiores, nós não podemos acabar com isso. Precisamos aguardar o trânsito em julgado, cumprimento de pena após a apreciação do juiz de piso, do TJ, do TRF, caso de ação federal, STJ, e lá em cima no STF, aí sim o cumprimento da pena. Então vamos lá, a gente não vive no mundo de Bob, né, onde as pessoas têm amplo acesso à defensoria como se fosse a coisa mais fácil do universo. Nossa, hoje eu vou lá no centro de Santos, vou pegar o meu advogado. Não é tão simples assim, tem horário, e as pessoas trabalham e às vezes o patrão não libera. A gente tem que colocar a realidade do brasileiro médio, né? Tem uma fila enorme e a defensoria não tem capacidade, não é capacidade / conhecimento, não é isso? Capacidade de ter tantos processos assim. Então existe também um crivo, não é para todo mundo, é só para uma parcela da população, tem um gap aí, esse gap fica aí a ver navios, literalmente. Uma fala que me chamou bastante atenção, tanto do Boturão quanto sua, doutor Armando, é que parece que o CCJ agora está correndo só porque é o Lula. Então vamos mais para trás. O STF só reviu porque era o Lula. Porque ele tinha visto isso há 2 anos atrás, não tinha necessidade de pautar 16, de novo. Né? 3 anos, 2016. 3 anos, né? 2 anos e pouquinho. Então, assim, só foi revisto porque era o Lula. Então, se hoje a CCJ aprovou, é porque era o Lula. Por que então, se era porque era o Lula, por que não fizeram a revisão disso antes para que ele pudesse disputar a eleição? Né? Então, mais uma vez, né, que justiça é essa que coloca essa pressão política? Isso é justiça? Eu começo a pensar que não. Né? Agora, que é fato também,
só as pessoas com poder aquisitivo chegam sim à segunda instância. Isso é fato, isso é a realidade. É muito lindo falar que tem a defensoria, mas não são todos, né, que conseguem, reitero aqui. E esse sentimento de impunidade, por conta da quantidade gigantesca de recursos, né, faz com que o processo caduque no curso. Mas você pode manter presos, né? Pode manter presos. Sim. Provisoriamente, não é? Ou sim. Prisões provisórias ou prisões temporárias. A gente sabe como é que terminava isso. Caso o juiz desconfie ou tenha a possibilidade da pessoa alterar provas, esconder provas. Lindo, né? mas a gente sabe como terminava isso. Terminava em pizza. Né? Então, pela primeira vez no país, a gente viu os grandes sendo presos. Né? Marcelo Odebrecht, o príncipe. Então, assim, era surreal, inimaginável pensar que um cara desse, que comprava todo mundo, que se dizia o dono do mundo, ser preso. Então, assim, e ele efetivamente fez o que fez? Tem provas contundentes. Por que deixá-lo solto? Existe delação dele, né? Existe delação. Sim. Delação. Então, assim, por que deixá-lo solto? Porque o Lula, então é justiça para um, não é justiça para todos. Mas, na verdade... Né? Eu não sou da área, então, de forma bastante humilde, eu coloco aqui a minha opinião. De tanta gente ouviu muitos especialistas aqui, a gente acaba aprendendo um pouquinho. Né? Então, o que me parece é que hoje a legislação ela já possui instrumentos para manter, por exemplo, Marcelo Odebrecht, Eduardo Cunha, o Cabral e assim por diante, presos. Quando não tiver uma condenação, prisão... Se a pessoa tentar... É o caso do Marcelo Odebrecht. Ele estava preso antes da condenação porque viu o risco dele de destruir provas. Não, o risco não, porque ele tentou destruir provas. Tinha provas assim contundentes que ele tentou destruir provas. Não era por causa da condenação em si, mas por causa do processo que poderia atrapalhar o processo em andamento. Aí é que está. A pessoa ela é condenada e ela começa a ingressar com recurso. Para quê? Para forçar com que o processo caduque. Era isso que acontecia, gente. Pelo amor de Deus, a gente está falando de onde? Isso é verdade, eu acho. Então é isso, né? A pessoa roubou, amiguinho, você roubou o lápis do amiguinho? Então você vai pagar por isso. É simples assim. Eu também acho. Por que tem que ser tão... não, porque é o Lula. Então a gente tem que jogar limpo aqui, é porque é o Lula. Né? O STF só reviu porque é o Lula. Tá certo, tá errado, é outra história, mas reviu porque era o Lula. É isso. Mas aí que tá, Patrícia. Eu discordo um pouco dessa tese, porque o STF, se realmente tinha esse objetivo de beneficiar o ex-presidente, tirá-lo da cadeia, por que esperou tanto? Teve outras oportunidades. Porque tinha outra presidente, né? Que segurou. Sim, lógico. Teve toda uma movimentação da presidência, mas o clima lógico. Político do momento o clima político influiu também. Também, lógico. E o STF, Supremo Tribunal Federal, é uma corte política. Sim, é indicado, né? Isso você ouve aqui do professor Elia Jacó, né? Sim. Você conversa com Vicente Cassione, todos dizem isso, né? É uma corte política mesmo, né? Sempre foi, faz parte continuará sendo, né? do contexto do Supremo. Inclusive, o atual presidente já está sinalizando que o próximo ministro... será um evangélico, né? Já está sinalizando isso. Extremamente evangélico. Já começou. Então, é uma corte política, né? Os 11 que lá estão, vamos trocar agora, daqui a pouco, o decano, o Celso de Mello. Agora em 2020. Será substituído. Depois ele fica praticamente o ano inteiro, acho que é só novembro. Sim, e depois Marco Aurélio Mello, né? É o próximo. 21. Então, essas nomeações, elas são políticas, de fato são políticas. Mas alguma notícia de quando será o Gilmar Mendes, assim? O Brasil aguardando? Qual ano, né? Eu vou te falar pelo lado penal. Pelo lado penal. 65 anos, eu acho que eu tenho o Gilmar Mendes, está longe. Pelo lado penal, ele é bastante técnico, viu? Já tive a oportunidade de até despachar com ele. O pessoal critica, fala que ele solta. Quando ele tem um entendimento que ele deve soltar, ele solta. Eles estão lá para isso. Agora, é uma corte política, sim. As nomeações são políticas, nós sabemos disso. Essa questão do Gilmar Mendes, né, inclusive, volto aqui a chamar aí a figura do doutor Elia Jacó. O Jacó disse isso várias vezes aqui. Tecnicamente, né, é um ministro que não se contesta, né, como é o Celso de Mello, como é o Marco Aurélio, enfim, sim. E alguns deles. Né. A birra do Elia Jacó é contra o Barroso, ao qual ele chama de iluminista, que não entende absolutamente nada de direito penal e fica defendendo teses, né, inexistentes, que não fazem parte, né, da Constituição, não estão na Constituição, né,
e que ele fica criando lá como se fosse uma possibilidade de criar novas legislações ali naquele momento em que se transmite ao vivo a sessão da Suprema Corte. Recentemente eu fiz um capítulo de livro, eu tive que estudar os 11 ministros, né? Se for para falar de tese, Gilmar Mendes ele se baseia no direito alemão, né? E o nosso direito é brasileiro. Então, se for para buscar, mas o Barroso ele se baseia no direito norte-americano. Então, cada um tem a sua linha de pensamento, né? Assim, não é que é errado ou certo, não é isso. É que um tem a escola americana e o outro teve a escola puramente germânica. Então, todos os votos do Gilmar Mendes, ele inclusive escreve parágrafos inteiros em alemão. Quando você tem questões do direito penal para ser discutidas e definidas pela Corte, aí é que eu me pego novamente na questão da transmissão ao vivo. Acaba sendo um show, né? E votos longos, né? Nós observamos um voto de 4 horas, então, é totalmente sem sentido. Então você tem ali, sem propósito. Como coloca o William Jacó, o que ele quer dizer é o seguinte, a Rosa Weber, né? O Barroso, né? Mas alguns ali, não entendem absolutamente nada de direito penal. Nada, absolutamente nada de direito penal. Deviam se trancar numa sala entre eles e ouvir aqueles que são especialistas, tá certo? Se não forem convencidos, que vão questionando os seus pares até você, né, chegar a uma conclusão e falar, não, acho que aqui então este é o melhor caminho, então a Corte decide desta maneira. Porque virou uma esculhambação, né? Virou uma zorra total aquilo ali, né? Os ministros sendo achincalhados, esculhambados publicamente, em redes sociais. E entre eles mesmos, né? Não serve para nada. Eles se atacam entre eles. É tão triste isso. Aquilo podia ficar numa sala fechada. Sim, reservado. Eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Reservado. Mas o senhor tem alguma coisa de direito penal? Mas a sua experiência em direito penal? Não tenho experiência de direito penal, mas eu leio, acompanho. O que você disse é muito sensato, porque essa veiculação do trabalho deles em tempo real, isso acaba mudando até o perfil. O Cheto põe uma gravata melhor lá, né? Ela passa um negócio no cabelo diferente. Um spray, né? Um spray, porque ela vai aparecer ali na hora da leitura do voto, votos longos. Agora, falando sobre direito comparado, realmente, o Código Penal nosso, ele é de origem da Itália, lá do Mussolini. Recorta e cola. Aí vem o ministro, fala do Klaus Roxin, lá do direito penal alemão, outro fala do Play-Bergen, lá dos Estados Unidos, tal. Cada um tem uma ideia. Sim. Só que a nossa ideia aqui, o nosso dia a dia, o nosso terra a terra, são 750 mil presos. Polícia sem estrutura. Lá nos Estados Unidos eles acham um fio de cabelo e 40 anos depois eles chegam na autoria delitiva, porque eles levam para laboratório e descobrem o autor de um crime que aconteceu há 40 anos. Aqui não. Aqui não tem estrutura para isso, não tem perícia, não tem policial, não tem delegado, não tem juiz, não tem nada. Olha, hoje eu entrevistei um papiloscopista do estado de São Paulo, sim, falando do novo RG, como se fosse a coisa, né, maravilha, a 8ª maravilha do mundo. O nosso novo RG é a mesma coisa, é o papel moeda, aquele plástico molinho, e aí a gente vai para a Argentina, é um chip que carrega todas as informações. Então a gente está muito longe do ideal, né? Mas muito o que é bacana que será feito é essa padronização e o banco de dados nacional. Porque até pouco tempo, né? até pouco tempo, o sujeito cometia um crime em outro estado, ele vinha para cá, tirava a cédula dele, 0 quilômetro. 0 quilômetro. Hoje não mais. Hoje há uma conversa entre os estados. Fala assim, o sujeito tem uma passagem lá no Acre, o sujeito cumpriu pena no Rio de Janeiro e aqui nós saberemos isso, né? O Instituto de Identificação Ricardo Blomdaut, o IIRGD, vai ter as informações, terá a informação de todos. E os outros institutos a mesma coisa. Isso é muito importante para o povo brasileiro. Edgar, a Patrícia lembrou bem que o Barroso se inspira no direito norte-americano, o Gilmar Mendes se inspira no direito alemão. Então eu acho que o Dias Toffoli se inspira no direito javanês, porque ele dá aqueles votos muito longos que ele dá. Contraditórios, ninguém entende. Às vezes nem ele entende, quando ele chega no final ele já muda do caminho, no meio do caminho. Aquele momento que você fala, então deu... Agora sim, não. Agora sim. Não, ninguém entende. Então eu acho que ele impressionante. Se inspira no direito javanês, que nem ele entende absolutamente nada. Aliás, o ministro Luiz Fux, né, outro dia deu uma entrevista, uma palestra, não sei exatamente, né, e eu sei que o UOL reproduziu, eu acabei vendo assim meio que rapidamente também.
dizendo que ninguém, de maneira geral, as pessoas não entenderam, né? O mundo jurídico não entendeu corretamente a definição ou a decisão do Supremo em relação à prisão em segunda instância, né? Então, ninguém entendeu, o que vai fazer, né? Tem que começar de novo? Sei lá, vamos para o intervalo, já voltamos. Pessoal, tem operação da Polícia Federal pelas ruas aí, pelo Brasil inteiro, nesta terça-feira, não é? E a mira dessa nova fase da Lava Jato são os negócios de um dos filhos do ex-presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, tá certo? Juntamente com o Fernando Bittar, filho do Jacó Bittar, né? Calil Bittar, não sei se é parente, primo, irmão, sobrinho, tio, não sei, do Fernando, e Jonas Suassuna, né? A família Bittar, o Jacó Bittar, era então proprietário do famoso sítio de Atibaia. O presidente Lula já foi condenado aí em 2 instâncias, porque as obras de reforma, né, do sítio, feitas lá pela OAS, pela Odebrecht, enfim, teriam sido um pagamento das propinas, enfim, né, que a gente tem acompanhado aí. E a Polícia Federal deflagrou essa operação, então é a 69ª, número 69 da Operação Lava Jato, né? O objetivo, segundo a gente acompanha aqui, é investigações sobre repasses financeiros suspeitos realizados por empresas do grupo Oi Telemar, em favor das empresas do grupo Game Corp Go, né? Controladas pelo, então, Lulinha, né? Fábio Luiz Lula da Silva, Fernando Bittar e Calil Bittar e ainda o Jonas Suassuna. São 47 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal. E não há ordens de prisão. O que eu comentava antes do programa, inclusive com a Patrícia, né, é que essa situação envolvendo aí o Fábio Luiz já vem de longe, né? Quando o Lula era presidente, depois quando o governo da Dilma e tal, né? Veja bem, não é possível você comprovar o envolvimento dele nesse tipo de corrupção, de falcatrua. Ou ele está envolvido, ou ele não está envolvido, né? Será que precisa de tanto tempo assim para se tomar essa decisão? Ou de tempos em tempos se repete aí essa situação, Armando? Isso deve ser alguém, algum momento, alguma delação, né? Alguém abre a boca, alguém fala alguma coisa e a polícia vai no fio da meada, tenta levantar através de uma escuta, através de um rastreio econômico. Volta e meia, observe que não há prisão. Não há prisão. Não há prisão nenhuma. Há busca, apreensão, etc. Se não há prisão, me parece, num primeiro instante, sim, que a prova não é contundente. Agora, tentaram com o pai e vão buscar a responsabilidade do filho, né? Não, certamente. Ou tem aquela outra vertente que eu falei aqui em off pra gente, né? Ou então o filho do Lula deu muita sorte, né? Porque limpar cocô de leão deve dar sorte. Porque ele de limpador de jaula de leão a ter empresas foi um salto, né? Grande sorte, né, do papai ser presidente da República. Então, inclusive, não precisa ser assim brilhante para chegar a essa conclusão. A matéria né? fala sobre isso aqui. A ascensão de Fábio Luiz como empresário durante o governo do pai foi revelada pela revista Veja em 2006, quando a Veja mostrou então que em 14 meses ele passou de monitor do Zoológico de São Paulo a sócio da maior empresa de telefonia do Brasil, né, que era naquela ocasião, né, a Oi, que contava com dinheiro público na composição do seu capital. 15 milhões de reais investidos pela Telemar na empresa de Lulinha não foram um investimento qualquer, evidentemente que claro. A gente sabe disso. Agora, 15 milhões naquela época, né, é um valor até muito maior. Hoje que vale é muito mais, né? E o que foi achado hoje é um valor de em torno de 132 milhões de reais. E eu acabei de ver no Twitter aqui que acabaram de achar um recibo na Andrade Gutierrez do Instituto Lula. Quer dizer, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Hoje está se revelando Patrícia, mais uma vez. Coincidentemente, né? O Lulinha, que era tido como um gênio aí da informática, da produção de games, né? Essa sorte, né? Deve ser. Depois que os governos petistas saíram do poder, os negócios dele minguaram, né? E o brilhantismo dele desapareceu. Pois é, né? que azar, né? E a Telemar... Aliás, há um advogado aqui importante na cidade, né?
amigo nosso, que não é um frequentador assim, do programa e tal, né? Podemos dizer isso, mas é um amigo nosso, a gente respeita muito essa figura, e ele defende ardorosamente a família do ex-presidente Lula, diz que os filhos hoje têm muita dificuldade para levar uma vida de classe média, não é? E que não tem casa própria, não tem apartamento próprio, essa coisa toda, enfim, e que acha que isso é uma verdadeira perseguição à família do ex-presidente Lula. Agora, o pai os fatos... O pai era preso político, né? Agora os filhos são... Nossa, eu estou morrendo de dó aqui. Pois é, os fatos levam a gente a pensar de uma maneira diferente. Agora, será possível que tanto dinheiro em jogo você não consegue chegar a uma conclusão definitiva? Afinal de contas, o cara realmente levou... Tem que ser processado e pagar pelo direito à prova, né? Direito à prova. Pô, mas então, é tão difícil provar, estão buscando. Uma quantia dessas. Mas depois de tanto tempo devem ter eliminado muita coisa. O próprio mecanismo, né? Eles mostram as pessoas queimando na churrasqueira, né? As provas. Então, muita coisa se perdeu, claro que sim. Provas documentais colhidas como contratos, notas fiscais, anuidades extraídas a partir do afastamento do sigilo bancário e fiscal dos investigados indicam que as empresas do grupo Oi Telemar investiram e contrataram o grupo GameCorp Go do Fábio Luiz, né? Lula do da monitor Silva, do zoológico. Monitor do zoológico, sem a cotação de preços com outros fornecedores. Fizeram pagamentos acima dos valores contratados e praticados no mercado, assim como realizaram pagamentos por serviços não executados. Isso afirma o Ministério Público Federal. Mais uma coincidência nesse episódio todo aí, que a Telemar, vamos lembrar, que é a famosa Telegang, nomeada pelo então ministro das Comunicações, Mendonça de Barros, quando foi fazer a privatização das grandes empresas de telecomunicação no Brasil. Havia o consórcio Telemar, que eles chamavam de Telegang, que era um pessoal ali muito esquisito ali, que buscava fraudar as licitações, corrompendo agentes públicos, né? Então é o mesmo grupo que está envolvido aí, mais uma vez, com negócios muito esquisitos aí envolvendo o governo federal. Não, o caso do filho do ex-presidente Lula, Fábio Luiz, realmente é emblemático, né? Porque eu não sei se ele era funcionário concursado da Prefeitura de São Paulo para trabalhar no zoológico, né? Não sei como é que ele foi parar no zoológico, né? Se é biólogo, a expertise dele. Qual é a expertise dele para ir lá tomar conta dos animais, né? E de repente ele dá um salto na vida dessa muito rápido, grandeza, né? né? Muito rápido, não fecha a conta, né? É lógico que durante o poder que o pai ostentou, ele tinha informações que nenhum outro mortal tinha, né? Então, obviamente, foi cooptado, foram atrás do filho, né? E ofereceram alguma coisa para ele que chamou a atenção, despertou e ele mordeu a isca. Porque ninguém fica rico, excetuando aquele que ganha na Mega Sena do final do ano, hein? Sim. Tem que ser no final do ano, não pode ser essa da semana aí. Tem que ser a do final do ano. Não há como, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, tomara que a Polícia Federal investigue, chegue a uma conclusão factível, né? E se alguém precisar ser de fato responsabilizado, que seja. Que esse caso se resolva de uma vez por todas, né? Ou, afinal de contas, o filho do ex-presidente Lula, o Fábio Muito Luiz, tempo, né? Muito tempo. Tem culpa no cartório, tá certo? Tem que ser processado, responder pelo que fez, ou então, chega, né? Afinal de contas, me parece que já mudou o governo, né? Temos outras coisas importantes a seguir, isso, né? Aí isso é uma sequência, né? Quando a polícia desencadeia uma operação, encontram lá documentos, pessoas falam, né? Existe aquele momento em que o sujeito é chamado, que até a ideia do direito penal norte-americano, né? Em vez do processo, nós termos uma sentença que vai demorar anos, o Ministério Público chama, né? Após a apresentação das provas pela polícia, fala assim, meu amigo, você está enredado, não há como sair, aqui a coisa fechou contra você, quer fazer um acordo? Chamamos de play back end. Você faz um acordo com a justiça. Então, isso nós estamos começando agora aqui no Brasil com as delações. Então, isso aí, certamente, alguém abriu a boca recentemente, muito recentemente, a polícia foi lá, puxou, apareceu um mínimo de prova e desencadeia-se essa operação para buscar mais alguma coisa. Para quê? Para evitar a destruição, como disse a professora Patrícia, porque as provas são de fato destruídas, e isso tudo vai se perdendo, e-mail se perde, máquina se perde, e aí a prova fica impossível. Mas certamente alguém abriu a boca, alguém falou alguma coisa, nas próximas horas nós vamos descobrir. Esperamos que a gente descubra que essa situação realmente chegue ao final, né? Por bem ou por mal. Olha, vai ter uma interdição, está tendo, né, nesses dias, essas noites aqui,
das 11 da noite às 4 da manhã, no cruzamento aqui em Santos, no cruzamento da Avenida Francisco Glicério com a Avenida Ana Costa, né? Um trecho da Ana Costa com a Francisco Glicério, porque haverá aí a manutenção, né, ou alguns consertos na linha do veículo leve sobre trilhos, né, o VLT, especialmente na região do Gonzaga, né? Então, o pessoal fica esperto. É um horário até interessante, né? De 11 da noite às 4 da manhã. Muito pouca gente circula de carro, né? Sim. Terminamos o período escolar, né? Terminamos o período escolar. É Só verdade. espero que não haja barulho, né? Para a vizinhança poder dormir, né? Em paz. Porque, né? Ninguém se lembra aqui do apito do trem, não, né? Lembro. Você lembra? Lembro Patrícia perfeitamente. não lembra, né? O apito do trem cruzando a cidade? Não, a Ana Costa, Graças 5 da a Deus, eu tarde, nunca morei nas parava, né? proximidades, Interessante. A Ana Costa parava ali, perto onde é o Extra hoje, né? A Ana Costa parava por conta da passagem do trem, né? Nós tínhamos uma linha de trem mesmo, né? Trem de carga. E hoje nós temos o VLT, que passa ali rápido, né? Silencioso. A composição é pequena, silencioso, mas o apito do trem nós escutamos ainda de madrugada, né? Na parte portuária. Na parte portuária, Reverbera, falar, mas reverbera até Na aqui, parte né? portuária, Sim, sim, sim. né? Sim. Quem mora ali nas E à noite redondezas, os enfim. navios, né? Sim. Se tem alguma embarcação Sim. no caminho. Sim, sim. Aliás, as embarcações estão chegando, né? Os navios estão chegando. A Patrícia Gores é testemunha, né? Ocular da história. Você viu o tal do civil chegando aí, né? Gigante, é impressionante. Mais de 5 mil pessoas que cabem naquele navio, né? E o que me 5 mil preocupa... pessoas é uma cidade. É uma cidade. Não, tem cidades que não possuem que não tem, 5 mil. né? É. Impressionante. E ele estava aqui, só que o que me chamou a atenção é que ele não estava no terminal de passageiros, ele estava um pouco mais à frente, talvez pelo calado, né, como a gente estava falando. Mas é uma pena que a cidade de Santos ela não tenha ainda essa força pujante do turismo, porque tem possibilidades para isso, né? Eu sou apaixonada pela cidade, mas recentemente eu trouxe aqui alguns professores do Chile, da Argentina para o nosso congresso aqui da Unisanta, de Direito da Saúde. E quando eu falei que, olha, Santos é a cidade no Réveillon que tem maior quantidade de fogos de artifício por mais tempo que o Rio de Janeiro, eles ficaram impressionados, né? Eles falaram, puxa, eu sinceramente só sabia do Santos pelo Neymar, pelo Pelé, não sabia que Santos era uma cidade turística, não sabia que Santos era tão bonita, porque eu sabia que era uma cidade de porto, e normalmente cidade de porto é uma cidade feia. Eu ouvi isso de uma professora. E Santos é linda, eu estou apaixonada pela cidade, né? Então ela foi conhecer a Bolsa do Café, o centro que é lindo, mas que está caidíssimo, né, por conta aí dessa crise, e a praia de Santos, que para mim é uma das melhores praias, que eu sou apaixonada, né? A possibilidade de você andar... Atrapalharam muito o centro da cidade, né? Então, o número de trabalhadores do porto diminuiu muito. Uma pena, né? Enfim, Uma pena. Então, mas então precisamos incentivar o turismo, né? O turismo. Turismo. E não aquele turismo de um dia, né? Porque o Oriente Médio, a professora Patrícia estava falando sobre isso, sobre embarcações, navios, mas eles perceberam que o petróleo é uma matriz que está terminando, eles estão focando no que agora? Turismo. E o turismo é algo sensacional. E nós temos aqui praticamente pronto, temos o maior porto da América Latina. De algum tempo para cá, grandes embarcações param, né? Precisa incentivar que o turista gaste dinheiro aqui. Exatamente. A nossa rede hoteleira melhorou muito nos últimos anos. Sim. Melhorou muito. Então, nós precisamos aproveitar o centro da cidade, né? Não só o prefeito. A culpa não é do prefeito, é do governo do estado e da União também. Aproveitar a parte portuária e desenvolver isso, trazer turismo. A gente estava lembrando da OSESP no final do ano, que era uma delícia, né? Fantástico. E acabou, né? Do governo do estado, uma pena. Verdade seja dita, foi uma articulação do ex-secretário de Cultura do Estado, né, e ex-deputado Edmur Mesquita, né, que convenceu a Secretaria de Cultura do Estado e o tão maestro na época, o João Neschlin, a descer a serra e fazer, né? O Neschlin aceitou a ideia, quando fez o evento aqui a primeira vez, ficou extasiado, né? Falou, meu Deus do céu, encerrar a temporada na praia, no pôr do sol. Pôr do sol, coisa linda. Louca. Começava debaixo de chuva, aconteceu. Não coisa linda. Aconteceu até debaixo de chuva. Mas ele achava aquilo um espetáculo, achava maravilhoso, fez uns 5, 6 anos seguidos, enfim, depois mudou o maestro, né? João Neschlin saiu, enfim, o Edmur também saiu da Secretaria Estadual da Cultura, enfim,
Mais uns 2 anos aconteceu e tal, e nunca mais tivemos aqui a OSESP para encerrar o ano, encerrar a temporada aqui, né? Infelizmente. Quem sabe a gente possa retomar essa. O governador Dória já veio aqui no domingo, né, para assistir o Santos com o Flamengo, mas eu repito, João Dória, não vale na campanha aqui dessa Serra Dória, ou Dória dessa Serra, campanha que foi criada aqui no ponto de vista, né? Porque em um ano ele não veio aqui, né? Não desceu em Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, não andou em lugar nenhum aqui, né? E veio para assistir o jogo do Santos. Mas não vale, tá certo? Botou a camisa, assistiu o jogo, o Santos ganhou de 4 e tal, foi uma beleza, mas isso não vale. Então podia ver. E a outra coisa interessante são esses eventos, né? A virada de ano, né? Já ficou uma marca registrada no calendário estadual paulista, as pessoas vêm mesmo, né? Descem de São Paulo, descem de Campinas, descem de vários lugares. Com segurança, né? Com As segurança. embarcações, né? Em frente à praia, muito bacana também. E esse evento que a gente acompanhou aí no sábado e domingo, na Praia do Gonzaga, completamente lotada, né? Um teatro ali nas janelas do Atlântico Hotel, com a orquestra, enfim, a maestrina, o show lá do maestro, cover do Elton John, e o show final, né, do Guilherme Arantes, e que já é a 3ª ou 4ª edição, né, desse Natal de luz aqui da cidade, Luzes do Natal, agora me fala um pouco aqui o nome. Ilumina Santos. Ilumina Santos, né? Ilumina Santos, que foi uma parceria com o CDL, né? Santos Praia, Câmara dos Diretores de Lojistas, Santos Praia, a Prefeitura de Santos, Secretaria de Cultura, né? Foi um evento muito bacana. Eu acho também que, havendo uma continuidade, como há o Réveillon, né? A virada de ano aqui em Santos, chama turista, também vai lógico. pegar e olha, muita gente eu mesmo quando ficou era encantada. Eu mesmo quando era jovem. Você é jovem? Não, Mais jovem. Quando eu era mais jovem ainda, eu ia para Curitiba com amigos meus para a gente assistir o coral do antigo Bamerindos, né? Que até hoje tem lá em Curitiba, não é mais Bamerindos, é outro banco. Tempo passa, acho que é o Bradesco, voa, se não né? me falha. Poupança Bamerindos continua numa boa. Mas era emocionante, né? Então, ter isso em Santos, na praia, nossa, a gente tem um diferencial, né? E a gente precisa realmente cultivar isso para fomentar trabalho, para fomentar dinheiro, circulação. Em breve, a Ponta da Praia, a obra terminará, está ficando muito maravilhosa. Maravilhosa. Tem dúvida, caminho um atrativo sempre ali, um atrativo, muito bacana. Armando Matos, sempre prazer recebê-lo aqui. Valeu, muito obrigado pelo convite. Patrícia Gores, obrigado pelo retorno. Eu que agradeço mais uma vez. A gente vê quando é bom, quando passa rápido. Eu falei, meu Deus. Santana diariamente conosco, de segunda a sexta estamos ao vivo, 1h30 da tarde aqui na Santa Cecília TV e à noite a reprise às 20 horas. Valeu. Obrigado, gente.